Oi, pessoal! Hoje a gente mergulha em Gênesis capítulo 28. A gente começa com Isaac, né? Ele chama Jacó, o abençoa e dá instruções bem diretas. Uma missão importante. Exato, e a ordem é clara: nada de esposa cananeia. Isso. Tem que ir para Padã-Arã, para casa do avô Betuel, e encontrar uma esposa entre as filhas de Labão, o tio dele. E essa bênção não é pouca coisa, sabe? Não mesmo. É mais do que um vai com Deus. É a transferência formal da linhagem da aliança. Aquela promessa feita a Abraão: terra, descendência. A promessa principal, né? Justamente. Isaac está passando o bastão da promessa divina para Jacó de forma bem oficial ali. Então Jacó, obediente, arruma as coisas e parte de Berseba rumo a Arã. Mas aí tem a reação do Esaú, o irmão, quando ele fica sabendo disso tudo. É curioso, né? Muito curioso. Esaú percebe, talvez pela primeira vez, o quanto o pai não gostava das esposas cananeias dele. E vê Jacó sendo enviado para buscar uma esposa, digamos, aprovada. Pois é, e o que ele faz? Ele vai e busca mais uma esposa, só que dessa vez Malate, filha de Ismael, sobrinha de Isaac. Uma tentativa de agradar o pai, talvez, mas por outro caminho? Parece que sim, uma tentativa de se reconectar com a linhagem de Abraão, mas via Ismael, diferente da instrução dada a Jacó. Fica um contraste bem nítido, né? Jacó segue a ordem ligada à bênção principal. Uhum. E Esaú, bom, ele reage, tenta se ajustar, mas de um jeito paralelo, meio que por fora da linha direta da promessa que Jacó recebeu. Exatamente. Mostra talvez uma compreensão diferente ou incompleta do que aquela bênção específica significava. Bom, seguindo com Jacó, ele tá na estrada viajando, aí anoitece, ele chega num lugar ermo, pega uma pedra qualquer para servir de travesseiro e dorme. Momento de vulnerabilidade total, né? Total. Cansado, sozinho, fugindo. E é aí que acontece o sonho. Aquela escada imensa ligando a terra ao céu. E os anjos de Deus subindo e descendo por ela. Uma imagem poderosa. E no topo da escada, O próprio Senhor. Deus se revela ali para ele. e a mensagem é uau. Fortíssima. Primeiro, Deus se identifica. Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Uhum. Conectando Jacó diretamente à promessa familiar. Estabelecendo a linhagem. Isso. Depois, a promessa da terra onde ele estava deitado. Para ele e para os descendentes, Descendentes numerosos, como o pó da terra, que se espalhariam por toda parte, abençoando todas as famílias da terra através dele. E, muito importante, a garantia de proteção, né? fundamental, estou contigo, te guardarei por onde quer que fores. Não te deixarei. É Deus indo ao encontro de Jacó, no meio do nada, na sua condição de fugitivo. Imagina acordar depois de um sonho desses. O impacto. Jacó acorda e sente temor, reverência. Ele diz, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. A percepção dele muda completamente. Aquele lugar comum, uma parada para dormir, Virá algo mais. ele fala: quão temível é este lugar? É a casa de Deus, a porta dos céus. Uma revelação que transforma o Ah. espaço físico, né? Totalmente. E ele age imediatamente. Sim, de manhã cedo ele pega aquela pedra que usou como travesseiro, A mesma. a mesma, ergue como uma coluna, um memorial, e derrama azeite sobre ela, um ato de consagração. E renome ao lugar. De Luz para Betel. Betel, que significa casa de Deus. A pedra de descanso virou um marco sagrado, um símbolo daquela conexão céu-terra que ele experimentou. E aí ele faz um voto, que, olha, soa quase como uma negociação. É interessante notar isso, né? Ele diz, se Deus for comigo, se me guardar nesta viagem, se me der pão para comer e roupas para vestir, e se eu voltar em paz para a casa do meu pai, basicamente, ele lista condições. É fascinante porque ele acabou de ter essa experiência divina incrível, uma teofania, mas a resposta humana dele ainda tem esse elemento tipo transacional. Se Deus fizer a parte dele, então... Então o Senhor será o meu Deus. Esta pedra será santuário e eu darei o dízimo de tudo. Revela muito sobre a fé humana, né? Mesmo diante do sagrado, a gente tenta encaixar numa lógica que a gente entende. Uma lógica de troca, às vezes. Mostra que a relação dele com Deus, apesar desse encontro poderoso, ainda estava, digamos, em construção, se desenvolvendo. Exato.
Não é uma fé madura instantânea, é um processo. Mas que transformação, hein? A jornada começa com Jacó fugindo, cheio de incerteza. E nesse ponto, ele já é portador de uma promessa divina gigantesca. Encontrou Deus. Fundou um lugar sagrado. De fugitivo a patriarca em potencial, o fundador de Betel. E isso deixa a gente pensando, né? Como é que um encontro assim, inesperado, num lugar que não tinha nada de especial, pode mudar tudo? Mudar a percepção do lugar e o rumo de uma vida inteira. É uma pergunta forte. E mais, o que significa carregar promessas tão grandes como essa, dadas por Deus, no meio de uma jornada que ainda é cheia de incertezas, perigos, como a que Jacó ainda tinha pela frente? Fica aí a reflexão para a gente.